Caras amigas, caros amigos, boa noite para todos. Inicialmente, eu quero expressar minha gratidão à coordenação do MIEP pelo convite carinhoso e pela oportunidade de participar desse evento, um evento consolidado, um evento que cresce em quantidade e em qualidade na Paraíba, um evento que tem espalhado luz e que soma em Campina Grande o chamado Carnaval da Paz. Quero agradecer à Federação Espírita da Paraíba, na pessoa do meu amigo querido, do casal querido, Marco Lima e Kátia. Agradecer a Santana, que tem me acompanhado, querida amiga. E aqui também nós temos uma presença muito carinhosa de Jussara Corningold. Enfim, temos uma mulher à frente da Federação Espírita Norte-Americana e agora uma mulher que é a secretária-geral do Conselho Espírita Internacional. Para nós é muito importante, como temos aqui uma coordenadora do evento, a Josineide, também uma mulher, porque dá esse toque feminino no movimento espírita que precisa urgentemente expressar na sua prática, no seu cotidiano, verdadeiramente os sentimentos exemplificados por Jesus Cristo. Essa é a nossa meta e, quem sabe, com a liderança das mulheres, a gente consiga alcançar esse tão almejado patamar que o movimento espírita anseia. Gostaríamos também de agradecer a todos que nos acompanham pela internet. Que todos tenham uma noite abençoada. O Cristo prometeu que, onde estivessem 2 ou mais reunidos em seu nome, ele se faria presente, porque a sua presença espiritual é incrivelmente intensa e poderosa no orbe terreno. Então, nesse momento, nós contamos com essa promessa e com a presença dele para que a nossa fala possa expressar os anseios da espiritualidade superior no que diz respeito à condução das atividades na Terra. Para expressar o papel de Jesus na doutrina espírita, eu gostaria de fazer uma consideração. Uma cápsula espacial, para que possa ultrapassar a atmosfera e alcançar o espaço, ela conta com uma sequência de foguetes. O primeiro par de foguetes é pesado, denso, de muita potência, e ele é assim meio estabanado. É tanto que, se você observou o lançamento de um foguete em Cabo Canaveral, você verá que as pessoas se protegem, porque realmente é fumaça, fogo, muito barulho, mas é essa força inicial que leva a cápsula até uma determinada altitude. Depois dessa altitude, esse foguete potente torna-se agora um peso. Se ele for mantido, ele começa a desempenhar um papel reverso. Ao invés de lançar a cápsula para cima, ele pode atraí-la para baixo. Portanto, a cápsula se desfaz desse foguete inicial e começa a operar uma segunda fase de foguete, um pouco mais leve, menos potente,
mas que vai levar aquela cápsula daquela altitude até uma outra superior. Uma vez vencida essa segunda etapa, a cápsula novamente se desfaz desses foguetes e começa a operar uma terceira fase. Foguetes bem leves, com pouca potência, suaves. Mas agora a cápsula já está numa altitude suficiente. Ela não precisa mais de quantidade e intensidade. Ela precisa agora de qualidade no movimento. E com esse pequeno foguete, ela vence a atmosfera e alcança o espaço. Eu trago aqui essa metáfora para que você não interprete a minha fala como de alguém que quer criticar os acontecimentos anteriores que nos trouxeram até aqui. Nós vamos falar da evolução do pensamento religioso, mas eu não quero que você ouça as minhas palavras como alguém que critica o que já aconteceu. Porque ainda que as nossas expressões religiosas tenham sido um pouco desengonçadas, elas nos permitiram chegar a uma determinada altitude. Elas nos levaram até um horizonte de percepção. Portanto, gratidão deve ser o nosso sentimento. Reconhecimento deve ser a nossa atitude, não crítica. Nós faremos um exame aqui do passado, mas um exame caridoso, um exame de quem tem gratidão, um exame de quem já pode alcançar altitudes superiores, mas que é profundamente grato por tudo que foi oferecido. Feita essa consideração, nós poderíamos dizer que dentre as contribuições grandiosas do Espiritismo, porque a doutrina espírita é esse foguete sutil. Não é um foguete, não é aquele potente que faz barulho, solta fumaça, sai derrubando tudo. A doutrina espírita é um foguete sutil, para uma cápsula que já está numa altitude determinada. O que vigora agora não é mais a intensidade e a força, mas a precisão da direção e do sentido. A primeira transformação que o Espiritismo opera em um indivíduo é a sua noção de espaço. A maior parte dos encarnados percebe o espaço apenas pelos 5 sentidos. Portanto, ele imagina o espaço dos vivos, e no caso, os vivos seríamos nós, o que causa um certo desconforto nos desencarnados aqui presentes. Nessa visão de espaço, somente o que pode ser apreendido pelos 5 sentidos é considerado. E o que passa disso? O que passa disso é imaginado mitologicamente. Então eu me lembro na minha infância, da minha avó, das minhas tias, me falando de um espaço miraculoso, um céu. E como toda criança, você pergunta, mas como é que é o céu? Ah, um negócio assim, parece uma nuvem, uma fumaça. Né? Tanto que os fantasmas são vistos como um lençol, com 2 furinhos.
Então, nós lidamos com o espaço do divino e com o espaço do espiritual como algo imponderável. Nós não lidamos com algo que extrapole o espaço físico, a dimensão física da experiência. Surge, então, a doutrina espírita e reconfigura a nossa noção de espaço. Agora, os espaços ilimitados para cima, para baixo, para os lados, para trás, para frente, os espaços ilimitados são habitados. Os espaços ilimitados contam com a presença de seres. É claro que não tem esse foguete mais grosseiro que vocês estão vendo aqui em mim. E que eu vou desfazer dele, espero que não seja breve. Porque eu preciso ganhar ainda uma altitude. Os espaços ilimitados são habitados. Essa é uma grande dificuldade. Porque quando eu digo para alguém assim, nosso lar, ele fala, mas onde que está nosso lar? Está a uma determinada altitude da cidade do Rio de Janeiro. Mas dá para ir de avião? Porque nós ainda lidamos de uma maneira mágica, mitológica, com o espaço espiritual. Nós lidamos ainda de uma maneira que chega a ser conto de fada. E essa é a primeira transformação no pensamento de um indivíduo que entra em contato com o espiritismo. Então, olha para cima, mas olha para baixo também. Está tudo habitado. Matéria vibrando em outros planos, outras dimensões de vida que extrapolam a vida material. Segundo elemento. O Espiritismo reconfigura a nossa noção de tempo. Se você conversar com 99% dos encarnados nesse planeta, eles contam o tempo assim. Do dia que eles nasceram ao dia do velório. Tanto que nós colocamos na lápide o ano do nascimento e o ano da desencarnação. Esse é o tempo. Essa é a nossa noção de tempo. É nesse tempo que nós tentamos interpretar e dar significado à vida. Vem, então, a doutrina espírita e reconfigura essa concepção. Também, na minha infância, o que eu aprendi? Eu aprendi que quando a minha mãe e o meu pai combinaram de namorar no quarto, aquele namoro mais avançado, um anjo soou um alarme para Deus. É como se fosse assim uma mensagem no WhatsApp. O corpo do rapaz vai ser criado agora, tem que criar a alma. Então, naquele momento que meus pais estavam namorando, Deus saiu correndo para criar minha alma, porque eu ia ser concebido e precisava criar uma alma às pressas. Para que coincidisse o tempo da minha alma com o tempo da minha concepção. A doutrina espírita vem então e amplia e nos diz assim: você é pré-existente.
há um tempo seu que é anterior à data do seu nascimento. O que para as mulheres não deixa de ser algo assim muito desconfortável, porque se elas já contam a idade de 2 em 2 anos. Minha avó, por exemplo, mãe do meu pai, na mesa, a gente não sabe certo quantos anos ela tem. É uma espécie de segredo em família. A irmã dela rasgou a certidão de nascimento. Tiveram que levar a minha tia ao médico, e ela já está com muita experiência de encarnação, e o médico perguntou: qual que é a idade da senhora? Ela falou assim: não falo. E ele disse: mas se a senhora não me disser, não tem como eu me tratar, então eu vou embora. E não falou. E não falou. Então, na minha avó, se sentar na mesa, você perguntar a idade dela, ela levanta e vai embora. Imagina se eu disser para ela que ela já existia antes do nascimento. Então, reconfigura o tempo. Você é detentor de experiências que antecedem sua concepção. Mas, e aqui vem o fato mais que desnorteia: você não morre mais. A sua existência daqui para frente é infinita. Você é imortal. Eu vou te dar uma ideia de infinito. Eu só consegui entender o infinito. Você quer entender o que é infinito? Cozinha. Cozinha é uma coisa infinita. Você acaba de arrumar a cozinha, não é assim? Acaba de arrumar a cozinha. Sai um filho lá de dentro, pega um copo, toma água. É infinito. Cozinha é infinito. Você entendeu? Então eu tenho uma pré-existência e eu tenho a eternidade. Tem pessoa que não consegue. É demais. Ter que lidar com um espaço que é infinitamente habitado e com um tempo, porque aí você pensa assim: você foi criado por Deus em algum momento e não foi na sua concepção. Não foi na correria. Deus te criou com calma. Mas não é que tem um espírito que foi criado antes de você? E tem um que foi criado antes dele? E outro que foi criado antes, que foi criado antes, que foi criado antes? Você entendeu? Você tem uma cozinha pela frente e uma cozinha para trás. A noção de eternidade, né? A gente precisaria de uma tapioca para poder ficar mais tranquilo, para falar dessas coisas. Então, reconfigurou o espaço, reconfigurou o tempo. Mas ele vai fazer uma outra reconfiguração. Porque de que adianta eu ter a eternidade pela frente e eu ter um imenso tempo para trás, se isso não tiver uma direção, se não tiver uma seta? Então a doutrina espírita trouxe a dimensão de uma grande seta que aponta para o alto. Essa seta se chama evolução espiritual. Evolução espiritual. Por quê? Porque séculos atrás, nós até imaginávamos um espaço divino, cada um a seu modo. Por exemplo,
Em algumas tradições religiosas, nós vamos abordar isso amanhã, o céu, esse espaço divino, é um local em que cada homem tem 7 virgens. É uma coisa estranha, mas bom. Em algumas concepções, esse espaço divino é um lugar que você tem anjos tocando harpa a eternidade e a mesma melodia. Bom, eu não sei, eu sou músico, eu não sei se isso é um céu ou se é um inferno. Então, concepções de um espaço divino, mas há uma coisa curiosa nesse espaço divino. O que é curioso nesse espaço divino? O curioso nesse espaço divino, que pode ter 7 virgens, ou um anjo tocando harpa e comendo uva, bom, aí fica ao critério da imaginação de cada um. O que é curioso nesse espaço é que, nesse espaço convivem criaturas muito distintas. Então, nesse espaço, nesse céu, está o primeiro Homo sapiens. Ao lado de Einstein, que ele foi para o céu. Então nós temos um belíssimo prefácio de Emmanuel, belíssimo prefácio dele, no livro No Mundo Maior, em que ele diz assim: todos os dias, de todos os quadrantes da Terra, partem viajores para a pátria espiritual. Eles procedem de locais diferentes, de tribos, de metrópoles, de cidades pequenas. Como agrupar seres tão distintos, seres em níveis de experiência tão diversos, no mesmo local? Então, o terceiro elemento em que a doutrina espírita reconfigura é que ela trata da evolução. Então, significa que houve, na mudança de concepção provocada pelo Espiritismo, algo semelhante à reforma da Previdência. Você não vai aposentar. Então, esse negócio de, descansou em paz, que nada. Não tem aposentadoria. Você esperava chegar naquele espaço divino. Gente, pelo amor de Deus, traz uva para mim sem caroço. Anjo, toca uma harpa. Não tem isso. Agora abriu-se um caminho evolutivo em que eu vou ter que aprender. E eu vou ter que aprender todas as ciências do universo. Eu vou repetir isso. Porque isso é difícil até para espírito entender. O espírito puro, a nota dele no Enem em biologia é 10. A nota dele no Enem em física é 10. Em geografia é 10. Em astronomia é 10. Então ele sabe matemática, física, química, biologia, sociologia, antropologia, psicologia, medicina. E esse é um fato desconcertante. Por quê? Porque é necessário na evolução o aprimoramento intelectual e da inteligência. Então você vai ter que conhecer tudo. Tudo. E como se não bastasse, há ainda o aprimoramento emocional. Então, por exemplo,
você vai ter que lidar com o seu ciúme. Ah, mas eu sou ciumento. Espírito puro não tem ciúme. Tem amor, mas não tem ciúme. Por exemplo, inveja, despeito, raiva, mágoa e um conjunto de experiências que dizem respeito ao sentimento. Egoísmo, orgulho, vaidade, arrogância, prepotência, violência. Então, além de ter que estudar física, e acredite, você vai ter que saber 1 milhão de vezes mais física do que o Stephen Hawking, para ser um espírito puro. Evolução. Então, acabou, não tem aposentadoria. Quando eu chego nesse ponto, tem gente que fala assim, não, realmente o espiritismo não é para mim. Não é para mim, não, o espiritismo não. Está muito complicado. Deixa eu ficar com o foguete inicial. As pessoas são criadas na hora da concepção, tem o céuzinho, aposenta, fica lá o anjinho tocando a mesma melodia, né? Igual quando você liga no telefone e fica tocando aquelas coisas de Beethoven, né? Aquelas musiquinhas, eternamente. Não precisa evoluir, não tem que aprender nada. Só não dá conta. Então, por que eu estou falando disso? Porque se você quer que agora eu comece a falar de Jesus, eu vou começar a falar de Jesus agora. Que é o tema da palestra, né? É o tema. Para eu falar de Jesus, eu vou ter que colocar Jesus nesse contexto. No contexto de um espaço